Olá, meu nome é Felipe Oliveira e estou aqui para te ajudar a se especializar em agilidade. Bom, no vídeo de hoje é te explicar um pouquinho mais de como que funciona um quebra de lotes, mas com um nível mais de detalhe até para você entender o que é um lote de trabalho. Tá? Se você for pegar, por exemplo, uma visão mais fabril, um lote de trabalho é um pacote de itens que você vai desenvolver, que você vai fabricar, que você vai entregar para o seu cliente. Pode ser um carro, pode ser um produto de comida, tá? Mas é um pacote, né? Imagina que você vai, por exemplo, fabricar uma bolacha, um biscoito, e aí você tem um pallet cheio de matéria-prima, ou com várias matérias-primas. Ou você vai montar uma bicicleta, e você tem um pallet cheio de bicicletas para você montar. Tá? Isso tem a ver com o lote. E quando você começa a trabalhar lotes no seu fluxo de trabalho, eles podem afetar mais ou menos a sua capacidade de gestão e a sua capacidade de realizar entregas no processo. Tá? Então, quando você tenta trabalhar com lotes, e aí quando a gente fala de desenvolvimento de produtos, existem lotes no desenvolvimento de produtos. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui um épico, tá? E esse épico no seu dia a dia, ele representa uma iniciativa, uma demanda, algo que você tem que entregar para o seu cliente, beleza? E esse algo que você tem que entregar para o seu cliente, ele traz uma perspectiva de feedback, de satisfação, de qualidade que você precisa, né, colocar na mão dos seus usuários, ok? Quando você pega esse épico aqui e divide em outros pequenos épicos, o que você está fazendo, na verdade, você está quebrando o lote da entrega. Mas entenda que esse pequeno lote, né? Então imagina o seguinte, imagina que você é uma empresa, é uma concessionária nova, uma empresa que quer uma revendedora de carros lá na Toyota, por exemplo, e você precisa de 100 carros, beleza? Para você, de fato, ter dentro da sua loja. Só que a Toyota não vai fazer os 100 carros de uma vez, eles vão tentar criar pequenos lotes que vão te dar uma entrega. E aí, em conversa com você discute e acorda com a Toyota ali, que você consegue vender 10 carros por vez. Então, ali por semana, se eles mandarem 10 carros por semana, você consegue vender e o fluxo de demandas vai chegando. Mesmo se tiver algum pedido em excesso, algum pedido a mais, a fila é pequena, tá? Então, nesse processo, eu vou ter aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10 lotes de 10 carros, totalizando 100 carros que eu vou encaminhar para essa loja, beleza? E então, nesse cenário, não é que eu não estou entregando para o meu cliente, eu estou entregando pequenas parcelas desse processo. Se ele estivesse contratando outra coisa, por exemplo, vai ter pedidos lá na Embraer, onde empresas vão pedir 10 aeronaves. Então, a Embraer às vezes pode enviar de duas em duas, tá? Ao invés de manter 10 aeronaves, 9 aeronaves paradas, esperando a 10ª chegar, tá? Esperando a 10ª ficar pronto. Não, eu vou envio de um em um, de dois em dois, de três em três, para conseguir anteceder o feedback do cliente e às vezes até conseguir fazer alguma alteração visual ou dentro do interior do avião que possa melhorar o dia a dia, tá? Então, isso envolve a quebra de lotes. Eu diminuir o tamanho daquilo que eu vou criar, mas que ainda traz um nível de entrega para o meu cliente. Qual que é o efeito disso aqui no processo, né? Se eu tenho um lote menor, eu consigo gerenciar de maneira mais simples. Eu consigo fazer processos serem mais rápidos, até mesmo reutilizar práticas e modelos e designs. Posso diminuir a complexidade da demanda, se a gente está falando de código, por exemplo, de desenvolvimento de software. O software em si, cada pequena demanda dessa, tem menos código. Se tem menos código, a integração com a aplicação total é mais rápida, é mais simples. Eu não tenho que testar tanta coisa, eu não tenho que considerar a criticidade de muita coisa. Se, por exemplo, eu tenho 10 regras de negócio e uma regra de negócio é crítica, se eu tenho um lote específico para aquela regra, um lote específico para algumas outras que tem ali, eu consigo tratar a criticidade de forma isolada. Me permite gerenciar e fazer um controle de forma mais simples de tudo isso. Tá? Claro que eu tenho mais demandas para gerenciar, sim, e a pulverização dessas demandas faz com que eu precise ter uma atenção um pouco maior, mas isso faz com que a utilização da capacidade do meu fluxo de trabalho faz com que o tempo que as demandas permanecem nesse fluxo aqui seja cada vez menor. Ao mesmo tempo, a vazão disso vai aumentar.
tá? A vazão do seu fluxo aumenta, porque eu tenho aqui um processo um pouquinho mais fluido, com menor interrupção, com menor fila, tá? Um cuidado que você vai ter que ter, e é um vídeo que eu já fiz no passado, sobre quebras, é o quão granular você vai ser representando o lote, tá? Então, hoje em dia, muita gente trabalha com história de usuário. E um pecado que às vezes a gente comete, e eu já cometi isso, eu acho que você também já deve ter cometido, que é quebrar o épico, né, em muitas histórias, em histórias demais. Então, se você for, por exemplo, fazer a página de um site, ou se você for fazer uma nova feature, pode ser que você quebre em demandas demais, e aí você fala que aquilo tem valor, mas na verdade não tem tanto assim, você não vai dar na mão do seu cliente para validar aquilo, né? E preste atenção, você realmente vai validar aquilo com o seu cliente? Tá? Então talvez quando você fala de representação de valor, tenha que abstrair um pouquinho essa informação. E não tem problema você quebrar em histórias, e cada história é formaçãozinha do usuário, tá? Acho que não é tão problemático assim você fazer isso, mas entenda que o feedback não necessariamente vai ser através daquele card em específico, vai ser através do épico que é composto. Então, se você vai fazer uma feature nova de pagamento, por exemplo, você pode fazer pagamentos de modelos específicos, ou se você vai inserir uma feature de agendamento de consultoria, uma feature de agendamento de revisão do seu carro, tá? De carros, né? Você talvez tenha que pensar na menor versão possível, numa versão simples o suficiente para conseguir dar informação para o seu cliente. Por exemplo, digamos que você está fazendo uma aplicação CRM, tem várias dessas aplicações no dia a dia, e essa aplicação está gerando relatórios. Digamos que ela não tinha relatórios, né? Ou tinha relatórios muito simples para trabalhar no dia a dia, e aí você vai gerar uma gama de relatórios, tá? E aí tem N relatórios, relatórios de engajamento, de envolvimento, de bounce, de bloqueio, de spam, N tipos de informações, horários de mais clique, tipos de leads mais quentes, leads mais frios, etc, etc, etc. Tá? Isso considerando que é uma empresa de lead, né, tal, pode ser que você tenha outras questões sobre CRM que não tem nada a ver com lead. E aí você pode muito bem gerar todos os 10, 15, 20 relatórios que você quer de uma vez e só depois disso mandar para o seu cliente, ou você pode gerar um relatório por vez, ou 2 relatórios por vez, ou 3 relatórios por vez. Isso já diminui o ciclo da entrega. Consequentemente, você também diminui o tempo de feedback, você aumenta a quantidade de feedbacks que você faz, o que pega já o potencial defeito com o cliente, pega o potencial insatisfação e já corrige, já encaminha para o processo de desenvolvimento. E aí você já consegue fazer as alterações adequadas. Tá? Aí você vai me perguntar, pô, Felipe, mas de novo, eu estou tendo muitas demandas, tem muita informação ao mesmo tempo. Sim, você precisa gerenciar com um pouco mais de detalhe, mas em menor quantidade, tá? Porque aquele grande problema é fácil de gerenciar 10 grandes lotes, você consegue ter um status controlado, tá? Agora, se você tem um lote muito grande, você tem que entender essas variáveis dentro desse mesmo lote. E aí quem está desenvolvendo tem que considerar todas as variáveis de desenvolvimento, de teste, de validação, de homologação, tudo na mesma demanda, tudo no mesmo código, tudo no mesmo deploy, tá? Na mesma subida. Imagina automatizar o teste de tudo isso, tá? Então entenda que não estou dizendo que você tem que quebrar no nível mais granular, mas compreenda que quebras de valor tem que ter uma representação mínima para você conseguir trabalhar. Então, procure quebrar isso, porque no final das contas, conforme você consegue quebrar isso, pode ser que no começo você tenha mais demandas do que você estava prevendo, mas a fila vai diminuir. Tá? A fila vai diminuir no seu processo, porque você está conseguindo, como é que eu posso dizer? Você está conseguindo distribuir melhor as demandas dentro do seu fluxo de trabalho. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês, espero que tenham entendido o que eu quero dizer com pequenos lotes. Entenda que quebrar itens é extremamente importante para melhorar a capacidade de gestão do seu fluxo e não subestime isso. Você pode, por exemplo, ter mais bugs no seu processo porque o seu lote é maior, tá legal? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir, de comentar, tirar suas dúvidas aqui, a gente sempre responde. Qualquer dúvida, se quiser mandar em outro canal, pode mandar, mas compartilhe com as pessoas também para que elas tenham acesso a esse conteúdo. Grande abraço.